todos a paz do Senhor Jesus. Nós falamos da Igreja Assembleia de Deus, Jardim Olímpico, a qual hoje nós temos um propósito de passar a lição da revista da Escola Bíblica Dominical, do segundo trimestre de 2020, que tem por título, nesse trimestre, A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E creio que você que nos acompanha, com certeza será abençoado através da poderosa palavra do nosso Deus. E já vamos iniciar com a carta aos Efésios, saudação aos destinatários, que é a lição de número 1. Antes, porém, nós queremos fazer uma oração, pedindo que Deus abra o nosso entendimento, a nossa boca, que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos revele aquilo que Ele tem para nós nessa lição. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos em Tua casa, Senhor, e aqui queremos ministrar essa aula, Senhor, concernente, Senhor, ao assunto, Senhor Jesus, da Tua santa e poderosa palavra, Senhor. Abençoa o nosso falar, que nós possamos ter entendimento, Senhor, de tudo quanto o Senhor quer passar para nós nessa noite, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que estão ouvindo, que os nossos ouvidos estejam atentos, Senhor, ao Teu falar. Dê-nos o entendimento e esclareça, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta aula, Senhor. Obrigado pela oportunidade e assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. Carta aos Efésios, saudação e destinatário. O texto áureo nos diz: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 2. Os irmãos que têm as suas revistas da Escola Bíblica Dominical podem acompanhar. Se você não tem, pegue sua Bíblia, abra na carta aos Efésios. Verdade prática nos diz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. E a leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, verso 1 e 2, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 1 ao 7. Efésios, capítulo 1, verso 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E Atos capítulo 19, verso 1, nos diz: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, e disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo? Crentes. E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o Espírito do arrependimento, dizendo ao povo: Cresce no que após ele havia um de vir, isto é, em Cristo. E vos ouviram, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo a mão, veio sobre ele o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizaram. Estes eram ao todo uns 12 varões. Aqui nós vamos ver, nesse trimestre, a carta de Éfeso aos Efésios, que nós vamos ver a igreja redimida. Nós temos aqui o comentarista desse trimestre, pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. E nós, na introdução, nós vamos ler a introdução que nos diz: a epístola aos Efésios é denominada a coroa dos escritos de Paulo, e ainda a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja que está
revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Esta epístola, como nós lemos aqui, uma das principais epístolas a qual Paulo, um dos principais escritores do Novo Testamento, assim é coroado como a coroa dos escritos de Paulo. Ela nos fala de muitas matérias, né? E hoje nós vamos estudar a sua autoria, de quem é a autoria, para quem foi dirigida a epístola aos Efésios e explicar o propósito da escrita da mensagem contida nessa epístola. A autoria é o tópico 1 e a data. A autoria, conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chama Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, em hebraico. Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Aqui nós vemos a autoria de Paulo, que Paulo nos fala, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Alguns até questionam se Paulo era apóstolo, e ele fala que ele é apóstolo pela vontade de Deus. E muitas vezes eu e você, que nós estamos fazendo a obra do Senhor, levando a palavra do Senhor, e nós fazemos pela vontade de Deus. Muitas vezes o que nós temos que fazer não é a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Essa vontade que expressa a vontade de Deus. Por isso nós não estamos aqui neste mundo. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, a nossa vontade fica em segundo plano. A principal vontade que nós temos que ter é a vontade de Deus. Por isso Paulo assim designou. Não era pela vontade dele, mas pela vontade de Deus, ele era apóstolo e servia ao Senhor. Mesmo porque aqui ele fala Paulo, sendo que ele tinha dois nomes, um nome em hebraico e um nome em romano, e ele sempre se dirigiu como Paulo. Ele nunca é apresentado como Saulo. Por que ele se apresenta como Paulo? Porque Paulo é pequeno. E a partir de nós, da nossa conversão, a partir de quando nós aceitamos a Jesus, a principal coisa que nós temos que ter é diminuir o nosso ser. Não que nós queremos ser coitadinho ou ser menos que o outro, mas porque nós temos um superior a nós, que é o nosso Cristo, a qual nós servimos. E a Bíblia também nos manda que nós temos que considerar o nosso irmão superior a nós. Dessa maneira, nós considerando o nosso irmão superior a nós, nós não vamos ter problema no nosso dia a dia, porque alguém que se acha superior ao seu irmão, muitas vezes pode querer pisar em cima, passar em cima da autoridade do seu irmão, da sua irmã, autoridade na família, até mesmo no seu serviço. Mas quando nós nos consideramos pequeno, Deus nos abençoa e está sempre conosco. Deus sempre gostou de trabalhar com pessoas pequenas, pessoas necessitadas. Não trabalha com pessoas altivas, pessoas que já sabem tudo, conhecem tudo e têm experiência de tudo. Deus prefere trabalhar com pessoas pequenas para que possa moldar e fazer segundo a sua vontade. O subtópico 2 nos diz assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo Paulo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar um mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoria apostólica, como revela, pela vontade de Deus, isto é escolhido por homens. É o que nós acabamos de comentar, e nós vemos que nas 13 cartas a qual ele escreveu, ele sempre procurou
demonstrar a sua pequenez diante de um Deus tão grande, tão poderoso, né? E aqui nós vemos o local aonde Paulo estava para escrever essa epístola. A epístola foi escrita no período em que Paulo encontrava-se preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor, o embaixador em cadeias. Isso indica que ele era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ele integra o rol das epístolas da prisão, redigida aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Aqui nós vemos que nem mesmo a cadeia pôde segurar Paulo de evangelizar, de fazer a obra de Deus. E hoje nós vemos que, em muitas circunstâncias, pessoas até mais abastadas, mais com um tempo melhor, ficam dizendo que não pode fazer, achando uma desculpa para isso e para aquilo, e às vezes eu e você deixamos de fazer a vontade de Deus, de ser um instrumento na mão de Deus, porque nós achamos tantas dificuldades. E Paulo, em meio a uma prisão, ele não achou dificuldade em evangelizar através de carta. É um meio que ele tinha. Hoje nós estamos passando por uma dificuldade, creio que em todo o mundo, uma dificuldade devido a essa enfermidade que está solta, e muitas vezes nós não podemos sair, não podemos evangelizar, mas o meio a qual nós temos é uma live, é um YouTube, é uma mensagem, é um WhatsApp, é algo que nós podemos fazer, nós estamos fazendo para que a palavra de Deus seja levada, para que o povo possa conhecer a palavra de Deus e assim conhecer os ensinamentos e as Sagradas Escrituras e a vontade de Deus. Porque se nós conhecemos mais, nós vamos errar menos. E se nós deixarmos de lado a palavra de Deus, nós deixamos de estar firmado naquilo que nos sustenta. Aqui nós vamos ver a data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo. A partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 ou 62, tendo Tíquico como o seu portador. Aqui nós vemos a data provável a qual Paulo escreve essa carta aos Efésios. E os destinatários? Aqui nós vamos ver o destinatário desta carta. Paulo, na cadeia, ele escreve para Éfeso, a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso foi fundada por volta de 1050 anos antes de Cristo. Tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerado uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes e tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com pista de corrida e arena, onde ocorria as lutas entre os animais selvagens, como também entre homens e animais. A cidade de Éfeso era uma cidade muito importante, visto da população e visto que uma rua era pavimentada com mármore, com coluna de ambos os lados. Era uma cidade muito conhecida, uma cidade portuária, uma cidade com um comércio muito forte, e tendo comércio muito forte, também tinha o aspecto religioso muito forte, devido à estrutura da cidade, o meio, a localização onde ela estava. E veja os irmãos que um anfiteatro com 25 mil espectadores não era um anfiteatro comum,
era o maior que existia na época, e é grande até nos dias de hoje. Um teatro com 25 mil espectadores é uma grande construção. Por isso a importância dessa cidade, por isso Deus levou Paulo a este lugar. Muitas vezes nós queremos dizer o trabalhar de Deus, a forma de Deus, como Deus trabalha. E Deus trabalhou com Paulo para levar a palavra de Deus à Ásia, por vários lugares aonde ele passou, e as pessoas gentis. Paulo foi muito usado nessa área. A religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, ou de Diana, a deusa da fertilidade. Construída em mármore, a economia da cidade dependia de milhares de turistas que o visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nicho de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficavam alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Aqui nós vemos que a idolatria era a religiosidade da cidade, a idolatria tomava conta daquele lugar, daquele setor. Era uma forma de meio de vida e eles ganhavam muito dinheiro. E Paulo, através da palavra de Deus, foi convertendo pessoas e foi tirando algumas rendas. Esse templo de Ártemis era um templo muito grande, muito bonito, onde ali eles cultuavam a deusa da fertilidade, onde existia cerca de 1000 sacerdotisas ou prostitutas, como alguns dizem, que assim serviam as pessoas que assim visitavam. E era visitado por muitos turistas, e era uma das fontes de renda daquela cidade. E visto que era uma idolatria, e Paulo, um homem de Deus, ele pregava a palavra de Deus, e a palavra de Deus não nos dá consentimento à idolatria, e Paulo levando a palavra de Deus, muitos foram convertidos, muitos mudaram, e essa fonte de renda foi diminuindo conforme as pessoas iam aceitando a Jesus Cristo. Às vezes, pessoas que é acostumado com um comércio ilícito, algo ilícito perante a palavra de Deus, e quando vem aceitar a Jesus, tem que mudar de vida. A nossa vida tem que ser mudança por completa. Não é só o ir à igreja no domingo ou nos dias de culto. A nossa mudança tem que ser por completa. Aquilo que é de errado que nós fazíamos, nós não podemos fazer mais. Aquilo que nós muitas vezes servimos no passado, nós não servimos mais. Por isso, Paulo foi levado a este lugar para evangelizar, e através de carta ele se preocupava com o povo, e assim mandava essa carta para que o povo pudesse estar atento à voz de Deus. A carta foi endereçada aos Efésios, mas até hoje serve de lição para nós, para que nós possamos nos firmar na palavra de Deus. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses, e como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, o bispo grego do 1º século, o apóstolo João também liderou a igreja. Veja que ali Paulo, ele chegou e foi à sinagoga, e assim procurou pregar para os judeus, e não foi aceito por aqueles que é seu. Meu irmão, minha irmã, como é difícil a gente pregar para os nossos, como é difícil a gente pregar para os de casa, para a família.
Isso aconteceu com Paulo. Ele procurou os judeus e não foi bem recebido. Eu digo que o mais difícil é os de casa muitas vezes. Se nós vermos o nosso Senhor Jesus, quando ele ainda pregava, nem seus irmãos o acompanhavam. E na família, muitas vezes, isso não acontece em nosso meio. Eu quero dizer para você que não se preocupe. O que você tem é testemunhar. É testemunhar. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que testemunhar e assim sermos um ministro, testemunha, um atalaia dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Por onde é que nós adentrarmos, nós temos que ser testemunhas de Jesus Cristo. E assim nós levamos a palavra de Deus. E nós levamos a palavra de Deus não por nós mesmos, porque Deus nos designou. E a palavra de Deus tem poder, meus irmãos. Que a Paulo aqui, ele foi usado poderosamente. Aquelas pessoas que não aceitavam a Jesus, que não serviam a Jesus, quando Paulo ministrava através da palavra de Deus, que é poderosa, a qual ela é capaz de transformar um homem pecador num homem arrependido, numa mulher que não tinha uma vida certa, ele transforma. A palavra de Deus transforma essas pessoas em uma nova criatura, e nasce dentro de nós o Espírito Santo de Deus, que vai transformando o nosso querer dia após dia. Paulo ministrou na sinagoga, porém não foi bem aceito. Aí ele aluga um salão para que possa levar a palavra de Deus. Isso nós vemos a preocupação de um homem de Deus, de uma igreja de Deus, que ali estava o povo, em levar a palavra de Deus. Nós temos que ter a igreja, nós temos que ter o nosso local de oração, nosso local de reunião para estar com Deus. Essa é a vontade do nosso Deus, essa é a vontade do nosso Deus, a qual nos libertou e qual nos chamou para a salvação. Paulo aluga um salão para que assim possa fazer as reuniões. Algumas pessoas dizem, mas eu sirvo a Deus na minha casa, eu sirvo a Deus do meu jeito. Ora, se eu sirvo alguém, eu tenho que servir aquela pessoa do jeito daquela pessoa. Eu não posso servir do meu jeito. Se eu sirvo, eu tenho que servir ao gosto daquela pessoa a qual eu estou servindo. Qual o empregado que vai trabalhar e vai fazer da maneira dele? Não, ele tem que ser obediente ao seu patrão. Assim somos nós na seara do nosso Senhor. Se nós queremos prestar um culto a Deus, tem que ser da maneira a qual agrada a Deus. E Deus, no agrado de Deus, Paulo, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, aluga um salão para que assim se fundasse uma igreja para onde eles pudessem congregar e estar ali reunido louvando ao Senhor. E através desse salão, muitos milagres e maravilhas Deus efetuou neste lugar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele dirige aos santos e fiéis em Cristo. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia proeminentes de Éfeso, a metrópole mais importante da região. Nós vemos aqui a saudação de Paulo aos santos e fiéis em Cristo Jesus. E eu pergunto a você e pergunto a mim, nós somos fiéis a Cristo Jesus? E nós somos santos? O que é santo para você? Santo é uma pessoa que não tem pecado. Ah, mas eu já pequei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu fiz aquele pecado. Mas Jesus não te perdoou? Se Jesus já te perdoou, você já não tem mais aquele pecado. Você é um ex-pecador, então você já pertence à classe dos santos. Por isso nós temos a qualidade de ser chamado de santos, não porque nós somos mais,
mas é porque nós servimos a um Deus santo, e importa que nós sejamos santos. Por isso nós temos que pedir perdão, pedir a misericórdia de Deus, e sermos fiéis. Fiéis a quem? Fiéis a Cristo Jesus. E Ele nos deixa essa palavra para que nós possamos aprender da fidelidade dEle e a maneira qual nós devemos nos conduzir a nossa vida. A Bíblia é um manual de vida a qual nós devemos seguir se nós queremos chegar ao céu. Deus nos deu liberdade para mim, para você, nós seguimos o que queremos, fazemos o que queremos. Porém, se nós quisermos chegar ao céu, nós temos que seguir o manual de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E aqui nós vamos ver agora o terceiro e último tópico, o propósito da mensagem. O propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos alguma ênfase que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham de um mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Ao propósito dessa carta, nós vamos entrar em detalhes das demais lições, mas o propósito não é propriamente um problema, mas ele veio nos ensinar a conduta a qual nós devemos ter para que nós possamos agradar a Deus e estar fazendo a sua vontade. E visto que eles estavam ali no mundo de idólatra, de magia, de religiões diversificadas, onde o interesse do povo era agradar para que assim pudesse ter um meio de vida, ou arrecadar dinheiro, ou algo fácil. Então muitas vezes eles colocavam certas coisas, certos rituais de magia, certos rituais de idolatria, que agradava ao ser humano, e principalmente no templo de Artemis, aonde se ouvia até orgias, a qual se agradavam à carne, porém Deus ficava longe daqueles cultos a qual eles faziam. Isso era abominação perante Deus, e Paulo veio através da palavra de Deus. Paulo não veio contender, não veio brigar, ele veio simplesmente pregar a palavra de Deus. Isso é que nós devemos fazer. Nós fomos enviados para ministrar a palavra de Deus. Nós não somos contra ninguém, nós não queremos julgar uma pessoa, mas nós queremos dizer que o caminho é esse, e só existe um caminho. Por isso nós somos autorizados por Deus para pregar a palavra de Deus. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas, uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus, gentil e cristão, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Sobre essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como um trabalho teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Aqui, entre umas outras questões, era imoralidade. Por que imoralidade? Coisas que não têm uma moral perante Deus. Às vezes eu e você podemos julgar e falar, mas isso que eu faço é bom. Mas quem somos nós para julgar a vontade de Deus? Se nós estamos servindo a Deus, nós temos que fazer a vontade de Deus. A imoralidade, a bebedeiras, e muitas vezes nós achamos, eu faço o que eu quero. Sim, você pode fazer. Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele deu liberdade para mim e para você. Eu posso fazer o que eu quero, você pode fazer o que você quiser. Você tem liberdade. Deus deu liberdade porque Deus é bom.
misericordioso e bondoso. Porém, se nós quisermos agradar a Deus e morar no céu, nós temos que ter um novo estilo de vida, o estilo a qual Deus designou, e nós estaremos estudando nesse trimestre. Então, a imoralidade, aquilo que não traz uma moral, aquilo que uma bebedeira, isso que não agrada a Deus, isso tem que ficar fora dos conceitos dos cristãos, daquele crente, daquele que quer fazer a vontade de Deus. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Ora, aqui nós vemos que Jesus é o cabeça. Se nós olharmos a cabeça do ser humano, é onde designa todo o pensamento, aonde nós temos os principais órgãos a qual nos dedica a visão, a fala, a audição. Então nós vemos que ali é o cabeça, é dali que vem a sensação, é dali que vem os pensamentos, é ali que coordena todo o resto do corpo. Então Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. Então tem que existir a igreja. Quem é a igreja? Sou eu, é você, nós formamos a igreja. Uma pessoa é designada para falar, a outra pessoa é designada para orar, a outra pessoa para aconselhar, a outra pessoa vai visitar, e assim vamos levando a palavra de Deus e vamos refletindo e testemunhando que nós somos a igreja do Senhor e nós fazemos parte do corpo. Por que não da cabeça? Porque muitas vezes nós queremos fazer da nossa maneira e não é da nossa maneira. O cabeça da igreja é Cristo e Ele nos guia através do Espírito Santo de Deus que faz morada em nós. E assim podemos classificar o desdobramento desses assuntos nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. Aqui nós vemos o primeiro, já é a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ora, se não fosse Jesus Cristo, como eu ia ser alcançado pela salvação? Pelo meu merecimento? De maneira nenhuma. Eu não sou merecedor, eu não tenho esse merecimento, mas pela bondade de Deus, eu fui alcançado através do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. É Ele quem morreu na cruz do Calvário por mim, Ele que morreu por você. E é o segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. Ora, se eu deixo o Espírito Santo trabalhar em mim, Ele vai trabalhar em mim. Se eu não deixar o Espírito Santo trabalhar em mim, Ele não vai trabalhar em mim. Por isso que nós vemos o estudo do Espírito Santo, o Espírito Santo produz fruto. Ora, se produz fruto, uma árvore para produzir fruto, ela tem que ser plantada, ela tem que ser regada, e ela não é no dia que planta que já está produzindo fruto, mas quando ela é plantada, ela é regada, ela é cuidada, e muitas vezes podada, porque tem certos galhos que não produzem fruto. Então tem certas coisas que acontecem na nossa vida que não vai produzir, certos estilos de vida que nós vivemos que não vai produzir fruto algum. Mas quando nós somos guiados por Deus, muitas vezes nós temos que tirar algo que está no nosso meio, tirar algo, algum costume, algo que nós adquirimos no mundo, nós temos que tirar para que o fruto venha a estar conosco. Porém, antes de produzir o fruto, a árvore tem que estar madura, tem que ter uma certa estrutura, porque se ela não tiver estrutura, ela não vai suportar o fruto, então ela não dá fruto. O fruto só vem depois que cresce, dá folha, passa inverno, passa verão, e assim passando essas fases da vida, depois que vai vir outras folhas que caem e vai se renovando as folhas, e o crente vai renovando, dia após dia ele vai renovando a sua fé através da palavra de Deus. O crente não é hoje, ele não está, fica crente hoje, está pronto, não, ele vai dia após dia aprendendo,
cada dia aprendendo mais e renovando, até que as folhas vão trocando, que chegam a maturidade aonde ele floresce. Ele florescendo, ele fica bonito, mas ainda não tem fruto. O fruto, a flor tem que morrer para que o fruto venha a nascer. E o fruto, ele vem a produzir o fruto próprio na estação própria, para que o fruto não venha cair, não venha apodrecer e não venha trazer prejuízo. Mas o fruto também tem a época certa de dar. Meu irmão, minha irmã, que você que está no caminho do Senhor, não se preocupe. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida, que você vai crescendo, vai fortificando, o caule de uma planta vai fortificando, para que assim ele possa crescer, para que futuramente ele venha dar fruto. O que é o fruto? Muitas vezes nós pensamos que o fruto é só quando nós ganhamos a alma. Não, o fruto, a qual está dizendo, é o Espírito Santo trabalhando em nós. A pessoa que tem fruto do Espírito Santo, existem muitos frutos do Espírito Santo, mas eu quero dizer que o maior é o amor. É um fruto ao qual nasce dentro de nós e ele vai fortalecendo, até que nós ficamos carregados, como a árvore fica carregada no tempo certo, ela fica carregada de fruto. Eu quero que você fique carregado do amor. Você tendo amor, o resto fica bem mais fácil assim de ser frutificado. E o outro é reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. É uma das mensagens. Paulo veio aqui e falou com os judeus, porque ele era judeu, os judeus não receberam, porém ele aproveitou e pregou para os gentios, pregou para a igreja do Senhor, que já ali existia, e essas três classes foram alcançadas pela palavra de Deus. Não importa, meu irmão, minha irmã, quem seja, a maneira que seja, mas todos serão alcançados pela palavra de Deus. E nessa epístola, nessa carta, a qual Paulo escreve, ele manda para todos os povos. E a palavra de Deus é para gentio, é para judeus, é para a igreja, é para todos nós. A palavra de Deus foi escrita para todos nós. Outro detalhe é a revelação do ministério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Deus nos deixou a palavra dele para que nós possamos aprender e saber qual a sua vontade, mas também deixou o Espírito Santo para que nós possamos fazer a obra de Deus guiado pelo Espírito Santo. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você guiado pelo Espírito Santo, ele já falou não para você e falou sim para você. Às vezes nós teimamos, e quando nós teimamos e desobedecemos o Espírito Santo de Deus, aí é por nossa conta, porque nós tomamos um caminho errado, e quando nós tomamos o caminho errado, nós vamos arcar com as consequências a qual nós tomamos. Então nós somos guiados pela vontade de Deus, por obra do Espírito Santo. Um novo estilo de vida, baseado na unidade e na comunhão com o Espírito de frutificação, na adoração, na intercessão, no Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e na luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que uma igreja faça. Você não pode perder o decorrer das outras lições, meu irmão, minha irmã, porque aqui eles nos ensinam sobre práticas de relacionamentos conjugais, na luta contra o diabo, na comunhão, na frutificação, na adoração, na intercessão e tudo quanto nós devemos fazer numa espera para sermos igreja, para que a igreja possa estar mediante a vontade de Deus, fazendo a sua vontade. Na conclusão diz, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impedem a viver impelem a viver em santidade e alicerçado em Cristo, o cabeça da igreja, e batalhar contra as forças das trevas. É isso que Paulo escreve aos Efésios, para que nós possamos
viver e batalhar contra as forças da treva. E nós temos que ter força, temos que estar com Cristo Jesus se nós quisermos estar batalhando contra o mal. Quero que os irmãos sejam abençoados através desta palavra, que os irmãos possam refletir e assim ser abençoados através dessa lição. E nós vamos dar um fôlego aqui e em seguida nós estaremos passando a lição de número 2. Os irmãos não saia desse canal, continue que em seguida nós já estaremos passando a lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Já já nós voltamos em nome de Jesus.
Lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Textuários assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Leitura bíblica em classe está em Efésios 1, 3, 4 e do 9 ao 14. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção, possessão de Deus, para louvor da sua glória. Nessa lição nós vamos refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo e a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo, que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. A introdução nos diz: nessa lição vamos abordar a grandeza e excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do ministério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Aqui nós vemos a excelência e perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Você, meu irmão, minha irmã, nós temos inúmeras bênçãos espirituais que muitas vezes nós não fazemos conta de tudo quanto Deus nos concedeu, de quantas bênçãos Deus nos tem concedido, bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E isso muitas vezes nós não fazemos conta da riqueza, da importância que temos em servir a Cristo, em ser um cristão, em estar nesse caminho. Deus nos concedeu bênçãos espirituais através de Cristo Jesus. E nós vamos ver nesses tópicos aqui uma nova posição em Cristo, depois uma vida cristocêntrica neste mundo, e por último, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. No 1, uma nova posição. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Nós somos salvos por Cristo Jesus, não é merecimento nosso, mas
é por Cristo Jesus que nós somos salvos. Após expor os versículos da abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. Quem é digno de louvor? É Deus. Somente Deus é digno de louvor, o nosso Deus é digno de louvor. Algumas vezes nós achamos que nós somos algo, ou podemos fazer algo, ou às vezes quando recebemos um elogio, nós ficamos contentes, não é para entristecer, mas a glória, a honra é de Deus. Se faço, é porque Deus nos concedeu. Se estamos aqui, é porque Deus nos concedeu. Se Deus aprove a oportunidade de você fazer, faça, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através da sua vida, porque somente a Ele o louvor, a honra e a glória, e nós somos instrumentos na mão dEle para ser usado conforme a sua vontade, conforme o seu querer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer, conforme a sua vontade, fazendo aquilo que aprove a Sagrada Escritura. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória, aquele ao qual devemos adorar, está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase à natureza divina de Jesus, seu Filho. Então, tudo é para louvor e glória de Deus. A minha vida tem que ser para glorificar a Deus. Os meus atos têm que ser para glorificar a Deus. Quando você for tomar uma decisão, meu irmão, minha irmã, quando você for resolver algo, você pense se aquilo vai glorificar a Deus ou não vai glorificar a Deus. Se for para glorificar a Deus, Deus vai te abençoar. Quando você vai fazer algo, uma compra de uma casa, ou quando você vai tomar uma decisão na sua vida ministerial, na sua família, quando você vai tomar uma decisão dentro da sua casa, você planeje primeiro se isso que você vai decidir vai honrar a Deus, se vai glorificar a Deus ou não. Se você toma uma decisão para glorificar a Deus, Deus vai te honrar e vai te abençoar, porque assim é a sua vontade. As bênçãos espirituais, obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Éfeso, tais como Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-se para sermos filhos. Ora, nós somos sendo santos, como na primeira aula, nós somos santos, é porque nós não temos mais pecado, porque alguém pagou essa dívida que eu tinha, que você tinha. Por isso nos colocou como santos, nos elegeu para sermos santos. Essa é a vontade de Deus para o homem, para que o homem seja santo em toda a sua maneira de viver. Então, se você pecou, peça perdão para Deus, peça o perdão. Perdão é um dos maiores milagres que nós vemos. Peça perdão para Deus. Se você ofendeu o seu irmão, sua irmã, peça perdão e viva uma vida santa. E nos predestinou para sermos filhos. Ora, aqui nós vemos em algumas passagens, até Paulo menciona que ele é servo de Cristo, mas em algumas passagens nós vemos falando de filhos. O próprio Jesus não nos chama mais de servos, mas de filhos. Por que filhos? O filho tem direito à herança do pai. E nós temos direito a uma grande herança. E essa herança é uma herança espirituais nos lugares celestiais. Você hoje se preocupa em sair, às vezes reclama
das ruas que tem buraco, que a calçada não é boa. Eu quero dizer que a herança que você vai ter, você vai andar em ruas de ouro. Vejam a herança que nós temos, a herança espirituais nos lugares celestiais. Até rua de ouro Deus mandou fazer para mim e para você. Ele fez para mim e para você. Então, por que nós temos? Porque nós somos filhos de Deus e nós temos essa herança, né? Nos fez agradáveis para si. O que está dizendo? Outro aspecto das bênçãos espirituais. Fez agradáveis para si. Por quê? Uma outra hora nós não éramos agradáveis a Deus. Porque nós bebíamos, nós éramos viciados, nós não nos expressávamos como devíamos expressar, nós maldizemos os nossos irmãos, maldizemos a nossa família, nós maltratamos, nós não tínhamos uma palavra sim, 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 não, não. Nós muitas vezes só pensávamos em passar os outros para trás, não tinha uma conduta certa, o que nós queríamos era levar vantagem em tudo. Agora nós temos uma preocupação em agradar a Deus, em agradar o nosso irmão, em ajudar o nosso irmão. Nós vemos aí em assistência social pessoas preocupadas um com os outros, se preocupando se o irmão está bem, se a irmã está bem, se precisa de algo. Isso é transformação, porque nós ficamos agradáveis a Deus. Quando nós se preocupamos com os nossos irmãos, nós nos tornamos agradáveis a Deus. Outra bênção espiritual, nos redimiu por meio do sangue de Cristo. O sangue de Cristo é que nos livra de todo o pecado. Através desse sangue, a nossa dívida, aquela duplicata, ou aquele cheque, ou aquela promissória, aquele carnê que nós tínhamos de pecado, Jesus foi lá e pagou. Ele derramou o seu sangue, visto que não havia remissão de pecado se não houvesse derramamento de sangue. E ele derramou o seu sangue inocente, para redimir nós de um mundo a qual nós estávamos. Também nos acolheu por sua vontade redentora. Veja o que é a vontade de Deus. É pela vontade de Deus que nos acolheu, porque nós mesmos não tínhamos nem força para estarmos no caminho do Senhor, mas pela vontade de Deus, Ele nos deu força e nos redimiu para que nós estamos na sua vontade, fazendo a sua vontade. Se hoje eu estou de pé aqui caminhando para o céu, se você está de pé caminhando, é porque Deus nos acolheu e pela sua vontade redentora nos trouxe, pela sua vontade. É Ele que nos tem sustentado. Também outra bênção, nos revelou-nos a palavra da verdade. Por que muita gente não aceita? Muitas pessoas não aceitam Jesus, não está nesse caminho igual eu e você está. Porque não foi revelado para ele que a palavra, ele lê, mas não entende. Mas o entendimento vem através do Espírito Santo de Deus, que toca em nosso coração, e nós abrimos nosso coração, e ele entra e faz morada, e nós vamos entendendo aquilo que nós vamos ler, e a palavra de Deus vai sendo revelada através do Espírito Santo de Deus. Essa é uma grande bênção espiritual que nós recebemos através de Cristo Jesus. Também selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Isso que nós vamos ver no último tópico, o selo do Espírito Santo. Nós vamos estar falando mais, o selo do Espírito Santo, que ainda garantia a validade da promessa de Deus. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do Filho que realizou, e do Espírito Santo, que garante essas bênçãos, nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Deus seja bendito em tudo isso. Quantas bênçãos que eu e você temos, quantas bênçãos nós adquirimos através de Cristo Jesus. Vejam, são bênçãos espirituais que nós não fazemos conta. Muitas vezes nós esquecemos de tudo isso, mas tudo isso provém
de uma nova pessoa, de uma nova criatura, de um novo nascimento, a qual eu e você passamos e nós adquirimos todas as bênçãos espirituais. A nova condição, a expressão em Cristo, significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir de sua pessoa, a obra realizada no Calvário, relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida, em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e, por isso, desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Aqui nós mudamos o nosso velho eu, o nosso Adão. Nós não temos preocupação em agradar a carne, visto que nós somos formados de carne, né? Carne é corpo, alma e espírito, e nosso corpo tem carne. Nós temos que cuidar da carne, sim, mas não agradar a carne totalmente. Nós temos que cuidar, mas não agradar. O que nós temos que agradar é a Deus. Muitas vezes, condições adversas ao nosso querer, nós temos que, muitas vezes, sacrificar a carne para agradar a Deus. Muitas vezes nós queremos ficar dormindo até mais tarde, num domingo, para que nós possamos agradar, descansar. Não é errado descansar, mas às vezes nós temos que sacrificar a carne para estar numa escola bíblica dominical, sendo abençoado e adquirindo o conhecimento da santa e poderosa palavra de Deus, porque nós já não vivemos mais para agradar a carne, nós vivemos para agradar a Deus. Por isso nós fazemos. Não é que nós queremos ser melhor que ninguém, mas nós queremos servir a um Deus bondoso e misericordioso, e nós somos devedores a Ele, e nós queremos fazer o melhor para Ele. É por isso que nós vamos em nossas reuniões, em nossas adorações, em nossos cultos, muitas vezes com frio, com chuva, cansado de um dia de trabalho, a qual muitas vezes nós passamos um dia no trabalho que não nos agradou, muitas vezes fomos ofendidos, não deu certo, aquilo que nós queríamos fazer, não conseguimos fazer, não fomos abençoados nesse dia, mas nós não se preocupamos com aquilo que se passou no dia, aquilo que se passou neste mundo. Nós nos preocupamos em fazer a vontade de Deus, muitas vezes sacrificando a carne, indo cansado, muitas vezes com uma dor de cabeça, uma dor na perna, mas está indo à casa do Senhor, está indo adorar, está indo levar uma palavra de Deus, orar pelos irmãos, fazer uma visita. Isso é fazer a vontade de Deus. Por que a vontade? Porque não é mais a nossa vontade, mas é a vontade de Deus que habita em nosso ser, e nós temos a vontade de agradar a Deus. E se nós queremos agradar a Deus, nós temos que fazer a vontade dEle e muitas vezes sacrificar a nossa carne. Uma vida cristocêntrica neste mundo, é o segundo tópico. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecados e na restauração de todas as coisas para louvor de sua glória. O pecado adentrou ao mundo, o pecado veio, nós recebemos por herança da parte de Adão esse pecado, nós não nascemos num paraíso como Adão nasceu, nós nascemos no mundo pecaminoso, vivemos no mundo pecaminoso, com gente pecaminosa, com gentes defeituosas, com irmãos e irmãs que têm defeito, que muitas vezes pecam, mas nós vivemos aqui porque Deus nos escolheu e nós não somos perfeitos, mas nós procuramos a perfeição através de Cristo Jesus, e um dia nós estaremos com Cristo Jesus, e um dia esse corpo que é imperfeito será transformado para a glória do Senhor Jesus. A revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos
eterno que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Aqui nós vemos a revelação do mistério, descobrindo-nos o mistério de sua vontade. Ficaria difícil nós servirmos uma pessoa se nós não descobrirmos a vontade daquela pessoa. Como eu vou agradar uma pessoa se eu não sei a vontade, o gosto daquela pessoa? E através de Cristo Jesus, através das Sagradas Escrituras, nos é revelada a vontade do Pai, para que assim nós possamos fazer a sua vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Assim foi revelada a vontade de Deus para conosco. A plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isto inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo. Implica em dizer que todo o universo, céus, terra, estão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, o cabeça da igreja, também a cabeça do universo. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cromos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino, preeminente, determinado para que todas as coisas estejam sobre o domínio de Cristo. A plenitude dos tempos, a qual Jesus veio. E tempo, meus irmãos, a qual o tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo é o cronos, que nós contamos, o dia de ontem, o dia de hoje, o dia de amanhã, se Deus nos conceder, e nós vamos contando o dia. Para Deus não existe dia, para Deus não existe amanhã, ontem, não existe futuro, porque Deus conhece tudo e sabe tudo, o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Por isso, você não se preocupe com o que está acontecendo. O que está acontecendo é o melhor para nós, porque a palavra dele diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E se nós temos esse tempo, é porque Deus nos colocou nesse tempo. Porque Deus não tem tempo. Ele criou, a primeira criação de Deus, Ele criou o tempo, no princípio. A Bíblia começa em Gênesis, no princípio. Então Deus criou um tempo para nós, para que nós possamos nos organizar, para que nós possamos estar medindo dias, meses, anos e eras. Assim Deus criou o tempo para nós. Mas Deus não está sujeito a tempo, Ele é eterno. E assim como nós vamos passar a nossa eternidade com Cristo Jesus, se nós estivermos firmes até o fim. E aqui o que nos diz? Cristo na plenitude dos tempos. O que é viver uma plenitude do tempo numa vida cristocêntrica? A vida cristocêntrica nós temos que, como nós falamos aqui, nós vivemos uma nova vida agradando a Deus. E a nossa vida tem que estar Cristo em primeiro lugar. O centro da nossa vida é Cristo. Como assim? Ele está no centro da criação. Então nós temos que viver uma vida centrada em Cristo. O que quer dizer isso? Muitas vezes eu me preocupo comigo, mas se nós vivemos uma vida cristocêntrica, nós temos que se preocupar em agradar a Cristo. Será o que eu vou fazer vai agradar a Cristo?
Então eu vivo para Cristo, com Cristo e em Cristo. Essa é uma vida cristocêntrica. Isso é se preocupar em agradar a Cristo. Deus nos deixou tantas bênçãos espirituais e Deus nos concede até bênçãos materiais, mas em tudo nós temos que agradar a Cristo. Viver uma vida cristocêntrica é quando nós vamos planejar: eu vou hoje à igreja para adorar a Deus, porque é cristocêntrico. Eu tenho a função de adorar a Deus, eu tenho a designação de adorar a Deus. É minha obrigação? Sim, é obrigação, mas você não faz por obrigação, você faz por prazer. Isso é uma vida cristocêntrica, é ter o prazer de fazer as coisas para Cristo. Olha, eu vou comprar uma casa, isso é do agrado de Cristo? Eu vou estar adorando a Deus, adorando a Cristo? Eu vou estar centralizando a minha vontade em Cristo? É da vontade de Cristo eu ter uma casa? Se for, Ele vai te dar na hora certa, no tempo certo. Por isso Ele tem o tempo certo de nos dar bênçãos, tanto espirituais como materiais. Porque se nós vivemos uma vida cristocêntrica, nós não tomamos por amanhã é tarde, já passou tanto tempo, já passou. Não, quando nós vivemos uma vida cristocêntrica, nós vivemos o hoje. O amanhã pertence a Deus, pertence a Cristo. Então isso é uma vida cristocêntrica, é Cristo no centro de toda a nossa vontade. E em tudo quanto eu vou fazer, a maneira de eu me vestir, isso agrada a Cristo, a maneira que eu me visto, a maneira de eu falar agrada a Cristo, a maneira de eu tratar o meu irmão agrada a Cristo. Tudo isso nós temos que colocar dentro de nós, para se nós quisermos ter uma vida cristocêntrica, o Cristo no centro da nossa vida. Muitas vezes nós falamos, o coração está no centro, o coração quiser. Não é o coração, é Cristo que tem que estar no centro da nossa vida. Outra é louvor e glória, como nós estamos falando. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, judeus e gentios, as três classes a qual Deus deixou. A igreja, Paulo muda o pronome nós, para que também vós, todos nós, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isto assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Nós vemos há anos atrás que nós somos mordomos de Deus. O que nós podemos falar, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quem que nós temos, se nós não sabemos se o dia de amanhã, ou se ainda hoje Deus vai nos buscar, ou se o arrebatamento, ou se nós vamos, se Ele vem ao nosso encontro, ou se nós vamos ao encontro dEle, nós não sabemos. E como nós podemos dizer que eu tenho isso e eu tenho aquilo? Então, tudo que nós vamos fazer em ações, em palavra, nós temos que fazer para louvor e honra e glória do nosso Deus. Isso é uma vida cristocêntrica, a qual nós devemos estar, a qual Ele nos deixou, como promessa, a qual nos deu para que nós possamos viver uma vida para a honra e glória. E por último tópico, nós vamos falar aqui o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação, idealizado por Deus Pai. O selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica-os
que pertence a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. O maligno não lhe toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Aqui nós vemos o selo do Espírito Santo. E como o autor está dizendo aqui, selado. Algo que é selado tem um selo, tem uma garantia. Nós vemos que alguns alimentos, algumas peças, passam por um selo. Quando nós vemos algumas peças, quando é original, se põe um selo que é original, que é autêntico, que serve e não dá problema. Isso é o que nós recebemos. O crente que é selado com o Espírito Santo, ele é de Deus. Ali está dizendo, pertence, tem um dono. Esse é de Cristo Jesus, esse é cidadão do céu. Aqui está o carimbo do seu passaporte para estar no céu. É o selo da promessa, o selo a qual Deus nos deu. Veja que bênção que nós temos. Outrora, o povo do Antigo Testamento não tinham essa bênção espiritual a qual nós temos, o selo da promessa que é nos dada através do Espírito Santo de Deus. E o que tem selo tem garantia, o que tem selo tem garantia de viagem, tem garantia que tem dono que está aqui, mas vai para um lugar melhor. Quando nós colocamos uma carta, nós selamos para um destino, e nós temos o selo da promessa que nós vamos morar no céu. Veja como você é rico, meu irmão, minha irmã, você tem o selo de Cristo, então ninguém pode tocar. Ali está a garantia que Deus selou, que Ele tomou para si e disse, esse é meu, esse me pertence, esse está em minhas mãos, eu conduzo ele fica aqui na terra até quando Deus quiser. Quando Deus não quiser, ele leva para o céu. Você que está preocupado com doença, com enfermidade, com vírus, não se preocupe, meu irmão. Você tem o selo, então descanse. Esse selo tem a data. Essa data que você vai morar no céu está aí. Você não vê, eu não vejo, mas Deus sabe o dia que você vai estar no céu. Não se preocupe com o dia, com o amanhã. O tempo não pertence. Não se preocupe, meu irmão. Se você for hoje ou amanhã, você está selado. Você sabe o dia. Deus sabe o dia. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Se preocupe em manter esse selo em você. Conserve esse selo, porque esse selo é nos dado. Nós temos que conservar ele em nós mesmos, porque ele fez habitação em nós e nós estamos selados. Não se preocupe, quando está selado tem alguém que está cuidando, tem alguém que sabe para onde vai e está garantindo a nossa ida para o céu. O penhor da nossa herança. O termo grego arabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem senítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independentemente da sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo, que permanecem fiéis ao Senhor. Aqui nós vemos Paulo falando do selo, como nós estamos falando, o penhor, ou garantia, ou primeira parcela. Está selado, a primeira parcela você tem. Então agora é só permanecer com este selo que você vai morar no céu. Está penhorado. Tem um selo de garantia, de um valor que foi pago, e o valor foi um grande valor,
Você não foi comprado com ouro e com prata, mas pelo sangue de Jesus. Então foi pago um alto preço por você. Então ninguém pode tocar. Foi pago o maior preço que se podia pagar. Jesus pagou por mim e por você, por nós, igreja do Senhor. Então não se preocupe, você já tem a primeira parcela garantida, que você vai ter o selo. Então você vai morar no céu. Não se preocupe, que Deus está conduzindo a terra, Deus está conduzindo a minha vida, a sua vida e a igreja do Senhor Jesus. E com certeza nós vamos morar no céu, porque Ele é fiel em suas promessas. Nós vamos estar lendo a conclusão. Nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo, e da restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Eterno. Na plenitude dos tempos, todo desígnio divino estará plenamente executado. Vemos que nós estamos aprendendo, eu estou aprendendo nessa epístola, tantas coisas, tantas riquezas que nós temos, e às vezes nós nos consideramos pobres, nós nos consideramos, mas eu não tenho nada. Vejam quantas bênçãos espirituais que nós temos, vejam a vida cristocêntrica que nós temos e devemos de ter cada dia mais. Vejam o selo do Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Quantas bênçãos nós temos, a qual Paulo, escrevendo aos Efésios, designou para nós. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não se preocupe, Deus está no controle de todos e tudo. Como vemos, o tempo, o cronos, é só para nós. Então Deus conhece o hoje, o amanhã, Deus conhece o teu ontem e sabe tudo. E aquilo que você fez de errado foi lançado no mar do esquecimento. Deus já nos perdoou e nos abençoou. Basta nós servirmos a Ele, que um dia nós estaremos no céu com Ele para todo sempre. Que Deus abençoe a todos vocês. Aqui nós vamos terminar essa transmissão e, permitindo Deus, nós estaremos passando mais a lição 3 e 4, para que no domingo nós possamos participar da lição de número 5. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por estar conosco nesse dia. Nós estaremos orando e pedindo que Deus nos abençoe e que esse ensinamento possa estar no meu e no seu coração, e que nós possamos refletir nessa palavra e ter uma vida cristocêntrica em Jesus Cristo. Vamos orar e pedir para que Deus nos abençoe. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, Senhor, a qual nos deste, Senhor, por poder, Senhor, estar, Senhor, na tua casa e poder aprender, Senhor Jesus, das Sagradas Escrituras, Senhor, que o nosso coração, a nossa mente esteja voltada em fazer o teu querer, que nós possamos aprender dia após dia mais e mais e fazer mais, Senhor, errar menos, Senhor, e agradar mais, Senhor, que nós possamos fazer a tua vontade, Senhor, não, Senhor, por obrigação, mas que haja prazer, que haja regozijo em nosso coração em fazer a tua vontade, Senhor. Embora nós somos fracos, falhos, negligentes, mas nós somos dependentes de Ti e da Tua bondade e da Tua misericórdia. E nessa hora eu peço, Senhor, que abençoe meu irmão, minha irmã, Senhor, dê força, Senhor, dê vigor, Senhor, espiritual, para que ele possa continuar nessa caminhada, Senhor, para que o Espírito Santo de Deus, esse penhor a qual o Senhor colocou em nossa vida, como selo da promessa, ele possa estar em nós, Senhor. Não retire de nós o Teu Santo Espírito, não retire a promessa a qual o Senhor tem para nós, mas que nós possamos estar caminhando cada dia mais, Senhor, nos aperfeiçoando na sua vontade, fazendo aquilo que se aprove, Senhor. Nós temos saudade de Ti, Senhor, e sabemos que um dia estaremos juntos, Senhor. Nós cremos em Ti e colocamos a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor, cobre com Teu sangue livre de todo mal. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, Jesus. Também vamos sempre entrar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.